Olá, irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor seja com todos. É muito bom estar com os irmãos novamente nessa devocional. Espero que neste momento, todos os irmãos, todos os familiares estejam bem, todos estejam aí com saúde, com alegria, que o amor do nosso Deus aí seja sobre todos os corações, seja sobre todos vocês. Abra sua Bíblia aí no livro dos Salmos, de número 92. Nós vamos ler aí até o verso 7. Salmos de 92, do versículo 1 até o número 7. Diz assim na minha Bíblia: Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Ao som da lira de 10 cordas e da cítara, e da melodia da harpa. Tu me alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como a erva, e floresçam todos os malfeitores, eles serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para todo sempre. Até o verso 8. Certo? Vamos estar aí orando, colocando as nossas vidas diante de Deus para esse culto. Pai querido, Pai santo, santo, santo é o teu nome, Deus. Nós te louvamos, te agradecemos pela vida, por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado nesses dias, ó Deus. Muito obrigado, que nós temos vivido em segurança, temos nossas necessidades supridas, ó Deus. Nós temos vivido abrigados, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Deus, que nós temos acesso e que tem chegado a nós, ó Deus, através da Bíblia, através da pregação do pastor, Deus. Muito obrigado, Deus, pela cidade que nós vivemos. Nós confiamos e dependemos do Senhor, Deus. Que o Senhor olhe para nós, Deus, como igreja nesse tempo, apesar, Deus, do distanciamento, mas que nós possamos permanecer, Deus, firmes na rocha que é o Senhor, Deus. Nós queremos ainda louvar o teu nome, Deus. Receba o nosso cântico, receba o nosso louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. E é isso aí. Bom, nós, antes de passarmos ao período de cântico, quero aí comentar com os irmãos a questão do hashtag Amo Minha Família, A gente tem feito, tem praticado aqui em casa, Temos orado pela nossa família, amigo de oração. Esperamos estar recebendo oração aí também, da família que é a nossa amiga de oração. E essa semana, o desafio era fazer alguma brincadeira, nós fizemos, eu imitei a Luana, a Laura imitou a mamãe, sorteamos aqui, foi muito divertido, a gente lanchou junto, fizemos algumas brincadeiras aí em volta da mesa, brincamos de stop, e essa semana a gente não filmou, não gravou, não mandou nada, mas nós fizemos, esperamos que os irmãos estejam fazendo, que vocês aproveitem esses dias, esse mês da família, que estejam nas atividades mais juntos, o tempo está favorável, a gente está mais tempo em casa, então você use a criatividade, as sugestões aí que a Rosa tem mandado, para estar mais próximos, não só fisicamente, mas mais próximo aí em contato, em conversa, em brincadeira, em descontração, que seja um tempo mais leve de se passar, que a gente saiba aí viver esses dias da melhor maneira possível, E agora nós vamos passar a um período de cântico com Hilton, a Soraya e o Igor, que está sempre junto aí com o casal, nos dirigindo nesse tempo de oração. Hoje eles voltam com esse período de cântico, Nós louvamos a Deus aí pela vida do Hilton, que esteve bem adoentado, mas vem se recuperando e já está aí à frente do louvor novamente. Que Deus abençoe essa família aí. E após esse período de cântico, como de costume, a meditação aí do pastor, e ao final fica ligado aí no WhatsApp, que vem o vídeo da Rosa aí com as orientações
para a semana. Nós já estamos aí no meio da campanha, né? Ore, continue em oração. Alguns irmãos não têm mandado lá, não têm compartilhado o seu versículo, não têm compartilhado a sua mensagem. Alguns compartilharam, foi muito legal, foi muito gostoso ver alguns irmãos que já tinha tempo que não víamos, né? Como a Andrelina, a Raquel com as crianças. E você que está escalado aí para essa semana, né, não deixe de cumprir a sua escala e mandar de preferência um vídeo, se não for possível um vídeo, pelo menos um áudio, para a gente ouvir aquilo que Deus tem colocado aí no seu coração, ser edificado aí pelo texto que tem edificado a sua vida. E se a sua escala já passou aí nas semanas anteriores e você ainda não fez, faça, não tem problema. Faça, mesmo que a gente tenha 2, 3 por dia, que tenha todos os dias, não tem problema. Vamos estar compartilhando. Então, se você ainda está aí em dívida, né, com a igreja, aí, com o seu versículo, compartilhe conosco. Não fique devendo o seu versículo, o seu texto, mas compartilhe aquilo que tem edificado a sua vida aí através da Bíblia. Tá certo? E os que são dessa semana, que se inicia hoje, também não deixem de fazer e compartilhar conosco. É sempre uma alegria, uma satisfação poder ver os irmãos aparecendo aqui no celular e compartilhando as suas mensagens conosco, tá certo? Então vamos agora ao período de cântico e que Deus nos abençoe nesse tempo e nessa semana que se inicia em nome de Jesus. Graça e paz, igreja. Eu convido a igreja nesta noite a adorar o Senhor em espírito e em verdade. E que possamos, de fato, nesta noite, elevar a nossa exaltação a Deus, quebrantado. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Não se abala, mas permanece para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Que confiam, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não, não, não dá, sem Jesus não dá para ser feliz, ser feliz. Quero ouvir tua voz. Quero ouvir tua voz, falando ao meu coração, mostrando-me o caminho por onde
Eis-me aqui, meu Senhor. Fala ao meu coração, vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Tua palavra é fiel, tuas promessas reais. Eis-me aqui, meu Senhor. Fala ao meu coração, vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Vem e fala comigo, Senhor. Estou pronto para ouvir tua voz. Quero sempre te obedecer. Tua vontade é o meu prazer. Tua vontade é o meu prazer. Tua vontade é o meu prazer. Amém, irmãos? Boa semana a todos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Hoje é a última pregação sobre o panorama de Isaías. Para quem esteve acompanhando, as pregações, o Deus que salva é o Deus que julga. E foi falando sentenças sobre aquele povo, coisas que iriam acontecer, mas que Deus sempre, quando Ele vai fazer alguma coisa, Ele manda seus mensageiros para preparar, Ele levanta o remanescente. Então, hoje a gente vai falar muito de salvação, de como que Deus age na vida da gente, Interessante que tá aconchegante agora, Chapada ficou friozinho, tá um clima bem gostoso. Então, o Deus da Bíblia é o Deus que age em juízo e salvação. Ah, maravilha. Então, essa é a segunda parte do livro de Isaías, do capítulo 40 até o final. E essa mensagem continua. A mensagem continua, esse Deus que julga também é o Deus que salva. É a mensagem do livro todo. Esta parte agora promete salvação. Salvação de Deus. E deixa claro que somente Deus pode salvar. Porque Ele é o único Criador. Ele é o único Deus. E aí eu quero abrir a Bíblia com vocês nesse momento para a gente ler o capítulo 45, verso 7. Capítulo 45, verso 7. Vamos ver o que diz. Capítulo 45, verso 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Quem é que faz todas as coisas? Somente o Senhor. Ele é o único Criador. Não há outro Criador. Tudo que foi criado veio das mãos dele. E é isso que nós vemos, inclusive, no verso 9. Olha aqui o verso 9, amados. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro, ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Olha que interessante. Tem tanta gente que fala, eu brigo com Deus, Olha só. Ai daquele que contende com o seu Criador. Esse negócio de brigar com Deus não funciona não, viu? É muito forte pra gente que é muito fraco. Mas entende o que Deus está dizendo aqui?
que Deus está dizendo aqui? Tem cabimento um vaso se virar para o oleiro e dizer: por que você me fez desse jeito? Por que você não colocou uma alça em mim? Tem como falar isso? Aí Deus diz: olha, é a mesma coisa quando o ser humano se volta para Deus. Quando o ser humano reclama da criação de Deus. É interessante. Ele é o único Criador, mas ele também é o único Salvador. Vamos ver no capítulo 43, verso 11. 43, verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Gente, muito claro. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Não existe outro Deus. O cristianismo é exclusividade. Só Deus salva. E só Deus, Jesus Cristo, salva, né? Vamos ver ainda o capítulo 44, verso 6. 44, verso 6 diz assim, ó. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primogênito e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Maravilha! Não há Deus. Esse Deus que é Salvador, que perdoa os pecados. Vamos ver voltando de novo para o capítulo 43, verso 25. Verso 25, ele diz assim: eu mesmo, sou quem apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Então, por amor dele mesmo, ele apaga as nossas transgressões. Eu mesmo, Deus está dizendo. E o que ele está completando? Dos pecados não me lembro mais. O Deus da Bíblia é o Deus que julga. Mas quando há arrependimento, quando há conversão, quando há confiança nele, ele diz: eu sou Deus que apago os seus pecados. Eu sou Deus que apaga os seus pecados e desses pecados eu não lembro mais. Voltando no 44, verso 22. 44, verso 22. Desfaço as tuas transgressões como a névoa, e os teus pecados como nuvem tornam para mim, porque eu os remi. Gente, ele diz de uma forma, será que você tem capacidade de reconhecer ternura no que Deus está dizendo? Esse Deus aqui tem tanta ternura que ele está dirigindo para o povo de Israel e diz: olha, sabe como a névoa se desfaz? Como a nuvem é capaz de ir embora? Assim, eu posso fazer com os seus pecados. Eu posso desfazer os teus pecados. Mas volta para mim, porque eu te remi. Este é o Deus que salva. É o único Criador, mas também é o único Salvador. Ele é o único que tem poder para revelar o futuro. Nesses capítulos especialmente, entre o 40 e o 48, Deus trava um desafio. Deus lança um desafio aos ídolos. E ele diz: se vocês são de fato Deus, façam profecias. Profecias que se cumprem. Porque é muito fácil fazer profecias. E depois, quando ela não se cumpre, você não teve fé. Mas Deus fala: façam profecias, profecias que se cumprem. Anuncie o futuro, como eu estou fazendo. Olha, vamos ali no capítulo 48, verso de 3 a 5. 48, de 3 a 5. As primeiras coisas, desde a antiguidade, eu as anunciei. Sim, pronuncio a minha boca, e eu as fiz ouvir. De repente agi, e elas se cumpriram. Porque eu sabia que eras obstinado, e a tua cerviz é um tendão de ferro, e tens a testa de bronze. Por isso te anunciei, desde aquele tempo,
e te dei a conhecer antes de que acontecesse, para que não dissestes, o meu ídolo fez essas coisas, e a minha imagem de escultura e de fundição as ordenaram. Deus está mostrando, ele é contra a idolatria, totalmente contra a idolatria. Deus está dizendo, eu sei que vocês são teimosos, eu sei que vocês são obstinados. Então, o que eu fiz? Antes de acontecer, bem antes, eu anunciei, eu profetizei. E eu fiz isso para que quando acontecesse, vocês não viessem dizendo que foi o ídolo de vocês que fez essas coisas. Que foram as imagens de escultura de vocês que fizeram essas coisas. Quantas pessoas fazem promessas a santos? Ah, meu santo fez isso e fez isso, tirando a honra de Deus. Em várias partes, Deus lança um desafio a essas imagens. Digam para elas profetizar. Vamos ver se elas são capazes de fazer alguma coisa. Elas são carregadas. Será que elas não podem falar? Se vai ao bosque, escolhe uma madeira, para não se corromper, para o cupim não comer. Aí se faz uma imagem e depois fixa bem para essa imagem não cair. Vocês acham que isso aí é Deus? Que isso tem poder para alguma coisa? E os homens carregam e vocês acham que isso é Deus. Deus sou eu. É Deus falando, tá? Deus está falando. Eu que faço essas coisas acontecerem. Eu não sou criado pelas pessoas. Eu faço as coisas acontecerem. Eu faço as pessoas. É um desafio que Deus lança. No capítulo 48 ainda, dos versos 16 ao 18. Olha aqui. 16 ao 18. Chegai-vos a mim, ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, que te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Ele diz, você consegue, depois que Deus diz tudo isso no seu coração, você consegue novamente observar a ternura de Deus no seu coração? Deus está dizendo para o povo de Israel, sou eu que te ensino. Sou eu que digo como que você deve andar. Ah, se você tivesse me escutado, então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Nunca acabariam. Este, amados, é o Deus Salvador. O único Deus que pode revelar o futuro. Ele é o único Deus. Vejamos de novo, voltando um pouquinho atrás, no capítulo 45, verso 22. Olha que lindo. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Desculpa. Volte para mim. Não há outro Deus, não há outro meio de salvação. Admitir a existência de outro Deus é terrível. Achar que existe outro Deus é terrível. Achar que eu posso depositar as minhas confianças em outras coisas que não sejam Deus é terrível. E não existe, só há um Deus. E já que apenas um só Deus, só Ele, somente Ele pode salvar. Não há salvação em nenhum outro. Como diz assim, nenhum outro nome. E Deus escolheu a salvação através de
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todos que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é o Filho de Deus? Que é Deus, Jesus Cristo. Esse é o único Criador, que é o único soberano, que é o único que pode salvar. E ele enviou o seu servo para realizar a salvação. E nos capítulos em diante, 49 a 53, é anunciado o servo do Senhor. 49 a 53. Primeiro, este servo é o povo de Israel é o servo, né? Depois, o remanescente fiel que ficou. E por último, o Messias, aquele descendente de Israel que por excelência realizaria a obra de expiação, como é descrita no capítulo 53. Então, no capítulo 53, nós temos a descrição clara. Vamos ler os versos 4 a 6, para a gente entender literalmente essa descrição deste servo, né? 4 a 6. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sobre ele a iniquidade de todos nós. Vamos ler o 11 e o 12 também? Versos 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, não todos, tá vendo? A muitos, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelas transgressões, e pelos transgressores intercedeu. Lembra que ele fala de muitos, não de todos. Isso é importante, hein? Esse capítulo 53 fala da obra do Senhor Jesus Cristo, o servo do Senhor, que veio a este mundo, ali na cruz, morreu, foi oprimido, humilhado, foi castigado por causa dos nossos pecados. Claramente é dito que ele tomou sobre si os nossos pecados, e o castigo que traz a paz estava sobre ele. Ele é o único meio de salvação. Não há ninguém estabelecido por Deus para assumir os pecados do homem. Lembra que Paulo diz, o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, homem. E assim proporcionar a salvação. Ele é o único Deus que existe. Ele é o único Deus que salva. Ele estabeleceu o único meio de salvação. O ser servo, o Senhor Jesus Cristo, a sua morte na cruz. E é por causa daquela morte que esse Deus vai restaurar todas as coisas. E os últimos capítulos de Isaías, entre outras coisas, tratam disso. Veja o capítulo 65, onde ele é dito nos versos 17 e 25. Olha só, vamos ver o 17 primeiro, capítulo 65, versos 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Olha só, aquela mesma imagem que apareceu nos capítulos anteriores, né? E agora o 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Olha só, o Deus que salva vai acabar de uma vez com o pecado neste mundo. E a última mensagem do livro aparece nos versos
22 a 24, agora o último capítulo, 68, né? 66, perdão. 22 a 24, olha lá. Porque como os novos céus e nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será de uma lua nova a outra, e de um sábado a outro virá toda a carne e adorará perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos mortos que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um terror para toda a carne. Deus diz literalmente. Entende a mensagem de Deus aqui? Vocês conseguem entender a mensagem de Deus aqui? O Deus da Bíblia é o Deus que age em juízo e salvação. E Ele há de criar novos céus e nova terra para o povo dele, para viver eternamente com Ele. E num reinado restaurado, num reino restaurado. Mas aqueles que recusam arrependimento, aqueles que recusam o modo de salvação por Deus, sofrerá os horrores eternos, onde o verme nunca morrerá e nem o fogo nunca se apagará. Esse é o Deus da Bíblia. Não é o Deus que nós gostaríamos de ter por natureza. Não é o Deus que nós gostaríamos, que nós gostamos. O Deus que nós gostamos é um Deus vovozinho, que sorri pelas peraltices dos seus netinhos, e que impede o pai ou a mãe de trazer assim alguma disciplina. Esse é o Deus que a gente gostaria de ter. Um Deus que me ajudasse, que me abençoasse, mas que passasse por cima de todos os meus erros. Então, este não é o Deus da Bíblia. E o profeta Isaías deixou isso bem claro. O Deus da Bíblia é o Deus que age em juízo e salvação. E esse juízo vem por causa de nossos pecados. E antes de trazer juízo, ele manda os seus mensageiros para anunciar esse juízo. E para escapar desse juízo, é preciso agir com arrependimento e com fé. Principalmente com fé na sua palavra. E esse juízo virá sobre todas as nações, sobre todo o mundo. Mas Ele é o Deus que salva. Ele é o único Deus que salva. Porque é o único Criador, porque é o único Redentor. Ele mandou o seu servo, o Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para que Ele, melhor dizendo, pudesse pagar pelos nossos pecados. E para que todas as pessoas que confiam nele, no Senhor Jesus, Ele diz, eu pago os teus pecados. Eu não me lembro mais dos seus pecados. Eu desfaço os seus pecados como a névoa, como a nuvem. Quando você acredita em mim, arrependido, quando você volta para mim, eu te justifico, eu te perdoo. E não me lembro mais dos teus pecados. Eu tenho prometido para você um novo céu e uma nova terra, onde a morte não mais existirá, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais tristezas, onde só haverá paz. Mas se você não se arrepender, se você não confiar em mim, há um horror eterno te esperando, onde o verme nunca vai acabar, onde o fogo nunca vai apagar. Todos nós recebemos ou juízo ou salvação. Os nossos pecados merecem juízo, mas havendo arrependimento, lembra que foi a primeira pregação, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus.
Então, mas não havendo arrependimento, confiança no servo do Senhor, o Senhor Jesus, os teus pecados, perdão, mas havendo arrependimento, havendo confiança no servo do Senhor, o Senhor Jesus, os teus pecados serão perdoados. E você receberá a bênção da salvação, do novo céu e da nova terra, que virá sobre você. E aí a gente faz uma pergunta: o que virá sobre nós? Juízo ou salvação? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, daqui para frente nós vamos fazer vídeos no máximo em 20 minutos, né? Não vou fazer mais panorama, mas quero orar com vocês, tá bom? Que Deus os abençoe e os guarde e os proteja, que dê confiança, que dê arrependimento. Amém? Bondoso céu, bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, Pai amado, Pai querido, Tu que fizestes os céus, a terra, tudo que criastes, tudo nesse mundo, Tu que é o único Deus, queremos louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, agradecer pelas Tuas promessas em nossas vidas, agradecer pelos cumprimentos das que já foram cumpridas e agradecer porque cremos que o Senhor Jesus vai voltar, vai buscar a sua igreja, vai reinar aqui por 1000 anos. Pai amado, Pai querido, que nesse momento que muitas pessoas estão assim tristes, angustiadas, aqui em Chapada mesmo houve já uma morte pelo Covid, console seus familiares, não deixe as pessoas ficarem agoniadas, com medo, pensando que agora é o fim, porque nós cremos em Ti. Nós precisamos não ser reticentes. Nós não sabemos quem vai morrer ainda. E se for uma pessoa que a gente tinha oportunidade de falar da salvação em Jesus Cristo, Deus cria em nós um sentimento sim grande de atalaias, um sentimento de avisar para as pessoas que o perigo está iminente, mas que o Senhor tem uma promessa, que ainda que morrerá, não vai ser uma morte eterna, mas viverá na Tua presença. Que o Senhor tem um propósito para os Seus escolhidos e que nós não deixamos de pregar o Evangelho a eles. No nome de Jesus, amém. Boa semana, o Senhor os abençoe, que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com o povo dele, aqui em Chapada, em Cuiabá, em Mato Grosso, no Brasil e no mundo, porque Deus é o Deus de todo mundo. Em nome de Jesus, amém. Abraços. Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho.